tive meu primeiro trabalho, fui numa papelaria América lá no Rio, já até fechou essa papelaria. E ali eu me apaixonei pela operadora de caixa. Meu Deus. Só Jesus na minha vida, pastor. Aí o que acontece? A operadora de caixa, ela me deu atenção. Ela era, ela era casada, olha bem, ela era casada. Só que a gente, hoje, analisando a situação, a gente sabe que ela era bissexual. Porque ela gostou da situação, quando eu me declarei para ela dentro do trabalho. Então a gente começou a viver uma amizade. Não tínhamos relação sexual, não tínhamos isso, não tínhamos intimidade. Mas era abraço, era carícia, era um beijo de vez em quando, dentro do refeitório, dentro do vestiário, entendeu? E essa relação, pastor, durou 9 anos da minha Meu vida, um Deus. amor platônico. Nisso ela ficou grávida, ela já era casada, ficou grávida, teve a filha dela. E todo, como eu sempre gostei de fazer bolo, essas coisas de doce, essas coisas assim, então eu me propus a todos os aniversários da filha dela, eu fazia o bolo, fazia os docinhos, fazia a festa. E aquilo para mim era uma satisfação, entendeu? Aquilo para mim era uma satisfação. Por quê? Porque eu estava perto da pessoa que me entendeu. Pra você aquilo ali era suficiente. Era o suficiente. Só que eu sabia que era uma situação errada, porque a gente estava praticando até um adultério ali. Além do homossexualismo, era um adultério, né? Então, quer dizer, a minha situação só complicou, né? Então, nesse inteirinho onde eu entro para a Papelaria América e conheço essa menina, eu já estava numa igreja evangélica, né? Porque quando eu terminei esse relacionamento com essa moça da casa onde eu comprei as cordas de violão, da Casa de Fogos, eu fiquei tão decepcionada, tão decepcionada. Aí, nesse inteirinho, a minha mãe fora de casa, estava eu sou a mais Até velha. então sua família não sabia. Não sabia. Desconfiava, né? Porque começou a ter trejeitos, né? A gente começa a andar diferente, falar diferente, aquelas coisas todas, embora eu não suportasse isso. Então, o que aconteceu? Eu saio desse relacionamento, que deve ter durado uns 3 meses, mais ou menos. Ela chegou para mim e falou assim, ó, não dá pra gente ficar, porque eu tenho uma pessoa, e papapá, e papapá. E aí, naquela decepção toda, a minha irmã, que é mais nova que eu, já estava ouvindo uma rádio evangélica. E eu ouvindo, porque ela estava ouvindo, né? Eu vi um testemunho de uma menina, um relato parecido com o meu. E o pastor daquela rádio dando o conselho para ela, que ela tinha que ir para a igreja para se libertar, e aquela coisa toda. E aquilo queimou meu coração. Então eu falei assim, eu vou para a igreja, porque eu quero sair disso. Eu não quero essa vida. Essa vida é imunda para mim. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter um menino, e esse menino vai se chamar Emanuel. E tá ali, ele ali, ó. Eita, agora. Deus é maravilhoso. Então, isso com 17 para 18 anos, eu já tinha essa intenção de me casar. Só que o inimigo, por saber disso, ele fez uma bagunça na minha vida Distorceu sentimental, tudo. né? Então, o que acontece? Fui para essa igreja, que a gente não pode chamar de igreja, não vou colocar aqui o nome da instituição, mas é uma instituição financeira, né? Um lugar que nunca me pediu Bíblia. Eu fiquei 12 anos dentro dessa instituição, pastores, sem Meu ter uma Deus. Bíblia. Meu Meu Deus. Porque o que vale para eles é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem e algumas pessoas vão saber de quem que eu estou falando. Tem o sacrifício de Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, ele faz um sacrifício de 1000 Sim. bois, né? Isso. Então está relatado lá na Bíblia. Então eles pegavam essa palavra, traziam aquela palavra no culto, e assim que terminava a palavra, eles já partiam para a oferta. Agora você vai dar um sacrifício igual o Salomão deu de R$ 1000, entendeu? Então eu começava a distribuir envelopes. Então, na parte da libertação, eu comecei a manifestar. Aí que eu fui entender que eu estava envolvida com demônios, que eu estava possessa por demônios. Ali que você descobriu que era a Exato, influência de uma isso. entidade, né? Com 18 anos eu Uau. comecei a entender que o que vivia na minha vida era um demônio, só que eu não sabia como libertar disso. E como eles perceberam que eu comecei a manifestar, e foi numa dessas manifestações que a minha mãe já tinha voltado para casa, né? Meu pai já havia perdoado ela, e ela viu eu manifestando, e acho que foi numa segunda manifestação que ela assistiu. E pastor, eu não sei como que é nas outras pessoas. Sei que no meu caso, eu manifestava consciente, ou seja, era uma fúria muito grande, um ódio muito grande de mim e das pessoas em volta, aquilo que eu sentia.
Mas você não consegue se controlar. Entendeu? Mas Então, você tava vendo tudo que tava tava acontecendo. vendo tudo, eu sabia tudo, sabia quem estava ali, quem estava aqui. E aí eu olhei para a cara da minha mãe, eu manifestado, falei: "Sua palhaça, você me entregou ela, ela é minha, ela é minha". E eu batia no peito e me arranhava e aquilo falando: "Ela é minha, você me deu ela é minha, ela é minha". Então, quando acabou aquela situação toda, que aquele negócio se escondeu, não foi embora, se escondeu, eu cheguei em casa e perguntei à minha mãe. Foi quando ela me conta esse relato, que eu Meu passei para os Deus. irmãos aqui no início, que foi feito um pacto Meu Deus. lá atrás. E aquele demônio começou a manifestar em mim, requerendo o que era dele, que era a minha vida. Entende? Então, o que acontece? Nesse interim, essa instituição financeira, que eu vou chamar assim, porque eu não posso considerar aquilo como igreja, eles perceberam a minha fragilidade espiritual e 12 anos da minha vida, Naí Cantone Calamachaio, 12 anos da minha vida, eu fui chamava os demônios na minha cabeça para eu fazer espetáculo para eles no altar. Meu Meu Deus. Deus. Não era libertação, era um espetáculo. Por fim, eu sentava no último banco para eles não me verem. Aí começava a sessão lá, porque é sessão, é reunião lá para eles. E o pastor saía do altar com o microfone na mão, ia lá na minha cabeça chamar os demônios para eu manifestar. Me levava amarrada lá, os demônios amarrados no altar, para me entrevistar se eu dava dízimo, se eu dava oferta. O que acontece com quem não dá oferta, o que acontece com quem não dá dízimo, e aquilo intimidava a igreja e movia as pessoas a darem oferta por medo e não por amor ao Senhor Meu Jesus. Deus. Isso acontecia lá. E como eu era uma pessoa que vivia essa situação consciente, eu comecei a entender. Então, quando chegou um dia, eu estava com tanto conflito na minha alma, tanto conflito, essa paixonite aguda lá no meu trabalho, que eu já estava trabalhando. E na igreja, e mesmo assim, tem esse sentimento. Exatamente, não me libertava, não me libertava. Primeiro que eu não lia a palavra, eu ouvia o que eles falavam, entendeu? Porque quem liberta é isso aqui, Uau. a palavra de Deus. É Né? isso. O louvor ele vem para preparar o seu coração, namai cantone calamachaio, mas é a palavra que vai limpar, que vai arar, que vai preparar a terra, Rodar. machene caio manaia. É a palavra que vai te edificar e criar raízes dentro de você. Verdade, Tem verdade. um pastor amigo nosso que ele fala assim: libertação não é os demônios sair, mas é a palavra Jesus entrar. Exatamente, porque as pessoas, nesse lugar mesmo, as pessoas entendem que a pessoa manifestar e falar em nome de Jesus sai, está liberto. Mentira. Se você que está ali na situação não recusar, não fechar as brechas, aquele demônio vai sair e vai trazer mais 7. Meu Meu Deus. Deus. É isso. Porque é isso que vai acontecer. Então, quando eu percebi que eu estava sendo espetáculo para eles, eu comecei a segurar os demônios dentro de mim. O pastor vinha e invocava todos os demônios da face da terra na minha cabeça. E eu ficava paradinha ali, aquela guerra dentro de mim, mas eu aprendi a não manifestar. Meu Deus. Aprendi a não manifestar. Sentindo mal, com arrepio, com ânsia de vômito, mas eu aprendi a não manifestar, para não ser mais espetáculo deles. Uau. Eu acho que isso era possível, né? Porque não tinha uma autoridade de Jesus ali Não. para Não. poder expulsar os demônios. Era mais não sei nem como dizer a situação, mas como você disse, era um espetáculo. E os próprios demônios usando Faziam aquilo ali, parte. faziam Faziam parte. parte, entendeu? Porque como a gente sabe que lá nos bastidores não serve a Jesus, é algo estranho lá dentro, então a legalidade estava ali. Então para os demônios era fácil. Eles faziam aquele espetáculo, porque já está lá neles, entendeu? Faz parte do espetáculo deles. E Entende? assim ele São mantém coadjuvantes. uma galera ali Isso, presa manipulando. e achando que tá libertando e Isso, todo mundo. manipulando. Uma vez, a minha mãe conta que ela foi nessa situação, nessa igreja aí, manifestou um demônio, e o pastor pegou, ele não estava lá mais, mas a situação aconteceu. Ele pegou essa pessoa possessa e fez ele passear na igreja toda e falava assim: quem é que dá dízimo aí? O demônio apontava, segurava na mão, no ombro da pessoa e falava: esse aqui dá dízimo, esse aqui não vai prosperar, esse aqui eu vou matar. Ele dava essa liberdade para o Meu demônio. Deus do céu. Entendeu? Então, chegou um dia que eu estava tão deprimida dentro de casa, e lá era assim, na época. Segunda-feira, dia da prosperidade,
terça-feira, dia da libertação, quarta-feira, dia não sei o quê. Nessa época, terça-feira era o dia do busca do Espírito Santo. E eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava muito. Então eu fui. Eu fui buscar o Espírito Santo nesse dia, né? E aí, quando eu cheguei lá, a reunião começou, o pastor falou de salário, desde o início até o final, que você tinha que dar o salário todo para fazer prova com Deus. E nesse dia eu saí tão decepcionada ali que ele não chamou, nem citou o nome do Espírito Santo nessa reunião que seria para o Espírito Santo. Eu falei, eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui. E foi ali naquele dia, eu batizei nessa igreja, tá? Eu batizei com 18 anos. Foi ali naquele dia que eu falei assim, eu vou assumir minha homossexualidade, porque eu não tenho jeito para mim. Eu venho para a igreja 12 anos manifestando e continuo com esse sentimento podre dentro de mim. Foi a única igreja que você conheceu ali até o momento. Foi. Então, pra você, a igreja era daquele jeito. Para mim era assim. Para mim funcionava daquela forma. Entendeu? Então, quando eu saí, eu falei, agora eu vou viver a minha vida homossexual, porque é isso que eu tenho que viver. E aí, eu saí dessa empresa, né? Essa amizade foi aberta, foi esfriando, né? O tempo foi passando e aquilo foi... E eu, na segunda empresa que eu trabalhei, na Lojas Brasileiras, eu não sei se aqui em Minas tinha essa loja, era uma loja de departamento. Lá no Rio tinha até... Acho que já teve aqui. Já teve, né? E se fechou. Em 2000 faliu tudo. Você fechou Foi. fechou muitas lojas num dia só, fechou. Aqui chamava Loja Brasília. Loja Brasília, né? Então, lá era Lembra? brasileira. Aí mandou num dia só 6.000 pessoas embora. Eu estava inclusa nisso aí, porque eu estava de férias quando eu recebi a notícia pelo Jornal Nacional que eu tinha sido mandada embora. Mas tudo bem. Então, parti para essa empresa. Essa pessoa também foi trabalhar nessa empresa, mas só que nós já tínhamos... Por quê? Porque ela fez um curso de automação e estava entrando os computadores nas empresas naquela época, mudança de cruzeiro para cruzado, depois foi para real, foi naquela época ali, né? De conversão. Então ela foi levantada a chefe de automação e aquilo empinou o nariz dela, ela me largou de lado. Então aquilo quebrou aquela amizade e de um certo ponto foi até bom, porque eu fiquei na minha e aí eu coloquei no meu coração de servir o Senhor Jesus. Mas eu já tinha a palavra, né, dentro do meu coração, só que eu não tinha onde congregar. E aí o que acontece? 2 anos depois, eu fiquei nessa empresa 5 anos. 2 anos depois, entra uma pessoa espírita, uma moça espírita. Uma moça não, uma mulher, né, que ela já tinha 3 filhos. E aí começa a minha história. Aí que começa a minha história. Ela era uma espírita, era mãe, filha de mãe de santo. E essa mulher conseguiu me enxergar dentro do meu trabalho e conseguiu me amarrar. Meu Deus. Ela percebeu, essa menina, ela tinha um espírito de pombagira. Então, ela tinha 3 filhos, cada filho com um homem. E quando ela me viu, acredito eu que ela deve ter falado com a entidade da mãe e fizeram um trabalho para mim. Sem eu saber. Hoje eu sei porque o Espírito Santo já me revelou as situações que eram, aquilo era isso, aquilo era isso. Então, o que aconteceu? Quando ela percebeu, porque ela era uma pessoa movida a dinheiro, entendeu? Então, ela quis me encantar para que eu pudesse bancá-la, entende? Na verdade, ela não queria nada comigo, ela queria usar de um sentimento falso para eu poder bancá-la. E foi o que aconteceu. Teve um dia, eu já como chefe de caixa, eu cuidava de 16 operadoras, né? Então, ganhava muito bem, ganhava 2,5 salários na época, né? Então, ela chegou para mim no fechamento do caixa dela, ela olhou dentro dos meus olhos, foi aí que começou. Você, olha, não olha para mim não, que eu posso me apaixonar por você. Aquilo acabou comigo, né? O demônio tremeu todo dentro de mim, né? Aí, falei assim, meu Deus do céu. Aí comecei aquilo, falei, não estou acreditando nisso. Era tudo que eu queria, que não sei o quê, que papapá. E ela saiu, eu segurei ela lá fora. Falei, o que você falou mesmo? Falei assim, não. Aí ela já começou a se esquivar. Ela só tinha jogado aquela semente porque era o que tinha que fazer o efeito no trabalho lá que eles tinham feito, né, na amarração. Meu Deus. E aí ela começou a me convidar para a casa dela, para poder lanchar, para conhecer a mãe dela, aquela coisa toda, mas como amiga. Não tinha nada de Relacionamento. nada de relacionamento. Aí o que aconteceu?
Nesse inteirinho teve um aniversário na casa dela, acho que foi da sobrinha dela. Pastor, hoje eu lembro que aquele bolo, aquela fatia de bolo que ela me deu, estava enfeitiçada. Porque Meu o bolo, Deus. qual o sabor do bolo? O bolo é doce, né? Uhum. Glacê doce, bolo doce, recheio doce. Eu comi aquela fatia, metade da fatia tinha um gosto amargo. Hoje eu sei que aquele bolo estava preparado para mim. Foi para me amarrar ali, entendeu? Foi feita alguma coisa ali para me amarrar. E eu me apaixonei por aquela mulher. Aquela pombagira dançava, eu me apaixonava. Na época eu comprei uma câmera e comecei a filmar. Ela dançava, eu filmava. Era na época dos pagodes de Belo, de Raça Negra. Tocava muito aqui. Eu não sei se aqui tocou, né? Sim, Lá no Rio tocou. tocava muito. Tocou. Naquela, estourou aquela época de pagode. Então ela dançava pagode, aquilo me deixava maluca, aquela coisa toda. E eu fui, né, sendo enfeitiçada, né? Porque não era um relacionamento, era um feitiço. Meu Aí o que Deus. aconteceu, Jesus? O que aconteceu? Eu, o meu dinheiro era todo para ela. Eu comprei geladeira, eu comprei fogão, eu comprei estante, eu comprei cama para as crianças, eu comprei aquele negócio que faz nebulização, Sim. sim, nebulizador, comprei. E tudo naquele afã de ficar ali à mercê daquele amor invisível que não existia. Era só para me usurpar. Pois bem, quando ela viu que ela já tinha feito tudo que ela tinha que fazer, tirou tudo de mim, aí eu fui mandada embora. Aí ela renovou o pacto dela. Porque eu recebi, na época, imagina em 2002, no ano 2000, eu recebi R$ 4.800. Era dinheiro. Era muito dinheiro. Era dinheiro. A minha indenização foi essa. E eu caí na asneira de falar isso para ela, que eu tinha recebido isso. Acabou. Acabou o meu dinheiro. Ela levou todo o meu dinheiro. Uma hora ela tinha que comprar não sei o quê, outra hora eu comprei máquina para a mãe dela. Pastor, eu sei que no final ela fez um trabalho para eu não gostar dela. Ela falou para mim que ela ia fazer. Mas antes disso, ela já falou assim: já teve uma pessoa na minha vida assim, nesse jeito, que era uma mulher apaixonada por mim, e ela morreu com uma dor de cabeça muito forte. Só que ela não falou que aquela dor de cabeça, eles tinham feito um trabalho para matar a pessoa. Meu Deus. E não demorou 2 meses, eu senti a mesma dor de cabeça. Eles tinham feito o mesmo trabalho para me matar. Só que Deus não deixou, porque tinha um plano na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Agora, abrindo só um parênteses aqui, quando meu pai se afastou do espiritismo, meu pai era muito católico. Ele tinha umas imagens dentro de casa. Depois ele se converteu nessa instituição lá, ele foi batizado, entendeu? Parou de beber. E ele orava muito. Eu acordava de madrugada e meu pai estava orando, de joelho dobrado, não entendendo muito da Bíblia, mas ele orava. E eu creio que as orações dele me alcançou hoje, Sim, com entendeu? certeza. Eu creio nisso. Então, voltando cá, quando ela me jogou para escanteio, olha o que diabo faz na vida das pessoas que servem a ele. Meu Deus. A irmã dela, que era casada, tinha 2 filhos, rapaz, já tinha um filho do tamanho do meu, assim. Ela se apaixonou por mim. Meu Deus. A irmã casada. Quer dizer, a mãe de santo, mãe dessa moça, dessa mulher, fez um trabalho para me amarrar. Quando ela viu que não tinha mais nada para tirar, já tinha sugado o caldo da laranja todo, ela me descartou, né? Assim, não demorou uma semana. A irmã dela me liga, falando para eu ir no trabalho dela. Aí ela se declarou para mim. Olha só. E a mãe de santo nem imaginava que a outra filha ia realmente se apaixonar por mim. Meu Deus. E criou um problema seríssimo, porque ela era casada. E no início, eu não gostava dela, pastor. Porque era uma coisa assim, muito oferecida, e eu já estava tão calejada com aquelas coisas da mesma família. Falei assim, não, quer se aproveitar de mim também da mesma forma. E aí o que aconteceu? Ela saiu de casa para provar que ela era apaixonada por mim. Meu Deus. Fez uma casa em cima da casa da irmã dela, que era essa que já tinha me descartado, e foi morar com os filhos lá para provar que era apaixonada por mim. E aquele domínio, a gente se encontrava às vezes na rua, às vezes ela ia lá em casa de manhã cedo para a gente ficar junto. E a minha mãe me orientando não, que aquilo era uma coisa que ia me prejudicar. E aí o que aconteceu? Ela. Deixa eu ver aqui, para entender o que eu estava falando. Ela foi e começou a insistir.
Nesse meio tempo, entrou duas lésbicas já estava na terceira empresa, na Sendas, no supermercado Sendas. Não sei se aqui tinha Sendas. Não. Então, eu já estava nas Sendas. Aí esses dois esse casal, essas duas pessoas, me convidaram para morar na casa dela também. Era uma casa só de gente dessa situação, né? De homossexuais. E eu saí de casa, primeira vez que eu saí de casa, para ter mais liberdade com essa segunda, né? Que era a irmã da perturbada lá que fez o trabalho para mim. Então, eu saí de casa, fui morar na casa dessas duas meninas e lá a gente se encontrava, pra gente ter nossa intimidade. Aí já tinha intimidade. Aí o que aconteceu? Mas só que todas as vezes que eu estava lá, eu era uma angústia muito grande, porque o conflito não acabava. Não me sentia satisfeita com aquilo, porque eu sabia que eu estava errando diante de Deus. Por mais que o corpo aflorasse, quisesse aquele desejo, a minha alma dizia: você está errada, você está errada, você está errado, isso está errado. Meu Deus. Era algo que Isso você tá errado. lutava, né? Desde o início. Exatamente. E aí o que aconteceu? Chegou aos ouvidos do marido dela uma desconfiança. Ele foi no meu trabalho, eu era operadora de caixa nessa época, ele foi no meu trabalho e me ameaçou junto com o capanga dele. Meu Deus. Ele não tinha certeza, mas ele me ameaçou porque eu tinha acabado de dar uma televisão para ela, para segunda já, né? Eu tinha dado uma televisão para ela botar na casinha dela que ela tinha se mudado. Ele falou aqui: vem cá, foi você que deu aquela televisão para a pessoa? Não vou falar o nome aqui. Para a pessoa? Aí eu falei assim: foi. Aí ele ficou me olhando assim. Você cuidado, hein? Aí aquilo me estremeceu. Eu falei: meu Deus, aonde? Olha para onde que eu tô indo? Pro fundo do poço. Eu, uma pessoa que eu nunca gostei de pagode, nunca gostei de macumba, eu detestava macumba. Estava eu envolvida com gente espírita, naquela bagunça de pagode. Só por causa daquele maldito sentimento que estava no meu coração, a gente desce, pastor. Uhum. A gente vai. Negocia, né? A gente desce, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca não usei droga. Mas esse pecado, ele me destruiu por dentro, porque as pessoas olhavam para mim, tá tudo bem, mas dentro de mim, eu tinha nojo de mim, eu tinha raiva de mim, eu não conseguia me olhar no espelho. E eu, às vezes, falava com Deus: Deus, me tira dessa vida. Me tira dessa vida porque eu quero me libertar. E vocês querem fazer alguma pergunta? Não, Eu posso pode continuar? continuar. Pode Posso continuar. continuar? Então, o que acontece? Eu saí de casa, fui ter uma vida íntima com ela, até que a mãe dela descobriu isso, ficou horrorizada com aquilo, porque o diabo deu troco nela, né? Ela mexeu comigo e o diabo mexeu com ela. Aí o que aconteceu? Ela começou a fazer trabalhos para a filha dela me largar. Meu Deus. E nesse inteirinho, eu tenho certeza, não posso afirmar, né, não tenho como provar, mas eu tenho certeza que ela fez trabalho para o meu pai, para minha mãe, matar meu pai e minha mãe. Por quê? E Eu começou falo a isso. piscar. Porque na mesma época, a minha mãe fez uma cirurgia para tirar um mioma e meu pai fez uma cirurgia de hérnia. Meu Deus. E ficaram muito mal os dois, entendeu? Então eu comecei a entender que ela começou a fazer trabalhos para me matar e matar a minha família. Só que Deus não permitia. Ah, Deus não permitia que isso acontecesse, né? Então, quando eu fui uma noite, eu lembro que foi a última noite que eu fui lá, antes de eu pegar a roupa para uma situação. Eu fui lá, eu ia dormir lá na casa dessa menina, que ela já tinha uma casinha em cima, no mesmo quintal da mãe, e a mãe me expulsou de lá. meu Deus. Ela me expulsou de lá porque ela falou assim: olha, fulano vai vir aqui, vai ver vocês duas aí dentro, ele vai matar vocês duas. Sai daqui, vai embora para tua casa. Ela me enxotou de lá. E quando eu saí, eu lembro que ela jogou algo por trás de mim. Eu creio que foi alpiste, porque existe um negócio desse aí de alpiste, você joga e a pessoa se afasta, né? A crendice do diabo aí. Então eu não conseguia mais pisar lá. Não conseguia mais pisar lá. O que aconteceu? Essa mulher faleceu. Ela faleceu. Deus matou essa mulher. Meu Deus matou essa mulher. Por minha causa. Eu creio que foi por minha causa. Porque quando eu estava em casa, ela me ligou, falou assim: Ana, vem aqui no pronto-socorro, porque minha mãe acabou de falecer. Minha mãe teve um aneurisma de manhã, à noite ela estava morta. Meu Deus. Foi muito rápido. E aí eu fui com meu pai na casa dessa mulher pegar a roupa dela. Olha só, eu nunca não tinha mais pisado lá, porque ela fez um trabalho para eu sumir de lá. E agora eu estou voltando
para pegar a roupa dela, para enterrar ela, que ela está morta. Meu Quando eu abri o armário, sem ter conhecimento de Deus, o Senhor falou: tá vendo o que eu estou fazendo? Deus. Eu abri o armário, tá pegando a roupa da mulher que fez macumba para me matar. E quem estava morta era ela. Meu Deus. Entendeu? O poder de Deus na nossa vida. Sim. A gente teimando em fazer as coisas erradas e Deus nos poupando. Deus manda, bota um anjo aqui, bota um anjo aqui, bota um anjo aqui, e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Porque Ele tem uma promessa na nossa vida. Então, deixa eu falar para quem está ouvindo esse testemunho. Se você é mãe, se você é pai, se você está vivendo essa situação, entenda uma coisa. Se Deus te escolheu, não tem para onde você correr. O Salmo 39 diz: se eu for ao céu, lá eu estaria. Se eu for ao inferno, lá Deus vai estar. Então, se você é pai, se você é mãe, entrega o teu filho na mão do Senhor, porque vai ter um dia que Deus vai permitir que ele viva algo tão decepcionante, que é ali que ele vai voltar para o Senhor Jesus, ou ele vai receber o Senhor Jesus como Salvador. Muitas das vezes, pastor, os pais, eles querem poupar, eles já sabem que o filho é daquela situação, e eles querem poupar o filho de viver aquilo. Mas Sim. muitas das vezes a pessoa vai ter que viver, passar o processo para lá na situação entender: essa vida não é para mim. Aí lá, no meio da lama, é o que o Senhor tira. E foi o que o Senhor fez comigo. Então, ela é enterrada. Eu volto para casa, né, eu voltei para casa, saí da casa dessas meninas lá, que me fazia mal. Era muita homossexual, muita mulher homossexual, uma beijando a outra, uma traindo a outra. Era uma coisa desconfortante para mim, porque a gente tem uma índole, a gente tem um caráter, né? O diabo não muda o nosso caráter, entendeu? Não adianta que ele não muda. Então, o que acontece? Eu voltei para casa. Isso que eu voltei para casa, a gente continuou um relacionamento, mas assim, um pouco mais afastado, né? E eu consigo instalar um telefone na minha casa. Na época ainda era difícil o telefone, o celular comia, o telefone era R$ 200 de celular, até a gente ter essas empresas que a É. gente tem hoje. Então, liguei para ela uma noite, a mãe dela já tinha falecido. Eu liguei para ela à noite e ela estava com um homem dentro do carro. Nossa. Eu escutei a voz do homem. Eu falei: você está com quem aí? Ah, não, estou com ninguém não, mas eu escutei a voz do homem perguntando: quem é que está falando com você? Então, ali, quando a mãe dela morreu, antes da mãe dela morrer, ela já tinha feito um trabalho para desfazer aquela amarração que ela fez. E ela já estava tendo um relacionamento comigo, separada do marido, tendo um relacionamento comigo e tendo um relacionamento com outro homem. Meu Deus, que bagunça. Bagunça demais. E aí o que aconteceu, pastor? O ódio entrou no meu coração. Porque eu falei: mais uma decepção na minha vida. Entendeu? Porque eu queria me firmar em alguma coisa, né? Eu não cheguei a fazer isso, porque eu não sabia nem onde que eu ia arrumar, mas a minha vontade era de comprar uma arma e matar os dois, porque eu sabia que os dois estavam juntos. Esse rapaz que estava com ela era o taxista que a patroa dela utilizava muito para fazer compra, para ir ao médico. Então ali houve uma amizade, criou-se um relacionamento. E desse relacionamento saiu um namoro ali, né? Ali ela já estava se desvencilhando, porque era um demônio que usava ela. O mesmo demônio que usou a irmã é o mesmo demônio que usava a mãe, que era mãe de santo, e o mesmo demônio que usava ela. Meu Deus. Só para poder me prender. Entendeu? Então, quando eu percebi que eu estava sendo traída mais uma vez, eu falei assim: eu vou matar esses dois. Eu vou matar esses dois. E aí o que que eu fiz? Uma coisa que eu odiava na minha vida, que eu nunca pensei em fazer. Eu fui num centro espírita. Meu Deus. Olha onde você chega, aonde o diabo te leva. Então eu fui no centro espírita, me indicaram o centro espírita. Foi assim, eu estava numa berlinda que eu queria voltar para Jesus e queria matar a mulher. Assim. É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Eu queria voltar para Jesus, Jesus estava me Mas o amassando. ódio, né, tava te dando... Jesus estava me amassando ali: filha, olha o que você está vivendo, isso não é vida para você. E eu querendo matar a mulher. Aí, olha o que acontece. Eu estou lá na loja, muito bem. Eu já era fiscal de caixa nessa época, lá no Mercado Sendas. Uma senhora entra e perguntou: ah, onde tem a sessão de copas? Eu fui até ela. Aí ela começou a falar assim: ah, porque esse copo aqui é para eu fazer um trabalho, que não sei o quê, no centro bom que eu Meu conheci. Deus. Olha o diabo trabalhando. Meu Deus, E aquilo me enviou incentivou, porque eu queria matar a mulher. Enviou Entendeu? instrumento. Isso aqui, ó, tem uma mãe de santo muito boa, que ela vai fazer um trabalho para mim, que não sei o quê. Eu falei: aonde que é esse centro? Aí ela me explicou, ela ali perto do trabalho. Aí um dia propício eu fui lá.
uma vergonha danada, porque eu ia falar que eu ia fazer um trabalho para a mulher que eu gostava, né? Eu não sabia como que a mulher ia me receber com preconceito. Ela quer saber de nada, ela quer saber de ganhar o dinheiro dela lá, porque era pago, entendeu? E fingir que estava fazendo trabalho, que muitas das vezes as pessoas têm que entender que nem tudo que está dizendo lá está fazendo, não. É só para te enganar, para tirar teu dinheiro. Então, o que acontece? Como o diabo sabia que eu jamais ia matar uma galinha, que eu jamais ia colocar uma bacia daquela com farofa, ele fez uma coisa mais suave. Quando eu expliquei a situação para ela, manifestou o demônio lá, começou a botar carta, botou carta aqui, botou carta ali, botou carta aqui. Eu falei assim, ó, essa mulher que você está vendo, eu quero matar ela. Porque ela me traiu. Ela falou assim, faz o seguinte, vamos começar a perturbar a vida dela. Aí falou assim, acende uma vela ali. Aí eu peguei a vela, acendi no altar atrás dela assim, e comecei a desejar o mal para ela. Não demorou muito, eu fiquei sabendo que a casa dela pegou fogo. Meu Deus. Pela misericórdia de Deus, não morreu ninguém, graças a Deus. Então eu vi que o negócio estava dando certo. Mas aí o Senhor foi tão maravilhoso, tão bom, que ele desvirtuou meu pensamento. Aí um dia, eu passeando lá em Niterói, muito deprimida com essa situação toda, o diabo falando, se mata, se mata, se mata. Eu passei em frente a uma banca de jornal e comprei um jornal Balcão, que era um jornal de negócios. Uhum. Mas tinha nesse jornal Balcão uma parte reservada para os casais homofóbicos, né, de Homossexuais. homossexuais, né? Então, aquilo me interessou. E tinha ali um monte de telefone de pessoas. Ó, sou assim, sou assado, sou assim, sou loura, sou alto, sou baixo. Gosto de mulheres assim, assim, assim. Aquilo me interessou. Falei assim, vou ligar. Era uma agência. E essa agência, como a gente o celular, ele já existia, mas nem todo mundo tinha celular, né? Então, você ligava para a central, as pessoas se cadastravam ali, você pagava uma taxa no banco, né? Aí a pessoa só ia te responder depois que visse o saldo lá na conta, né? Não tinha Pix, não tinha nada disso, então demorava, né? Aí depois você pagava aquela taxa no banco, que a pessoa confirmava que você depositou, você era inscrita naquela agência e você deixava o seu perfil ali. Então, de acordo com as pessoas que iam entrando, a pessoa ia falando assim, tem uma pessoa assim, tem uma pessoa assada. E nesse inteirinho, eu conheci a pessoa que vai ser a glória a Deus, para a honra e glória de Deus, foi a última pessoa da minha vida, que aí eu encontrei Jesus, né? O que acontece? De verdade. De verdade, de verdade. Não De foi, não foi palhaçada, não foi um espetáculo, não. Aí o que acontece? Essa pessoa era mais velha do que eu, 20 anos. Mas eu estava com tanta raiva dessa situação, que eu falei assim, eu vou me vingar nessa mulher agora. Aí percebi que ela tinha dinheiro. Falei assim, agora é eu que vou fazer eu vou fazer o contrário, eu vou tirar o dinheiro dessa velha toda. Pastor, até a velha me enganou. Até ela me enganou, pastor. Aí começamos a conversar. O nosso relacionamento era mais no telefone do que ao vivo, porque eu não sei se os irmãos conhecem aqui Cabo Frio, Sim. né? Então eu morava em São Gonçalo Não é muito longe. e todo final de semana eu ia para Cabo Frio para passar Meu Deus. o sábado e o domingo com ela. Segunda-feira de manhã eu voltava, que eu pegava 11 horas da manhã na loja, na empresa, no mercado. Então, ela foi percebendo que eu era uma mulher caseira, que eu cuidava que eu gostava de cozinhar, que eu gostava de lavar, que eu gostava de passar, que eu gostava da casa arrumada. Opa, a vítima perfeita. Porque o espírito que estava. Ela já tinha sido casada. O que acontece? Rapidinho. Essa mulher, ela tinha uma vida normal. Só que depois que ela se separou do esposo, ela conheceu um outro homem que era casado. A mulher desse homem fez um trabalho para ela mudar de sexo. Meu Deus. E dali por diante ela só passava a gostar de mulher. E foi nessa época que a gente se conheceu. Meu Entendeu? Deus. Olha a bagunça que Satanás faz na vida dos outros. Não, isso aí que a gente fica sabendo. Imagina as... Exatamente. Então era uma mulher assim, com uma vida social muito, muito grande. E ela tinha um dinheiro bom porque ela recebia uma aposentadoria. É uma confusão danada. Ela recebia uma aposentadoria de uma senhora que ela cuidava. Então, ela tinha um dinheiro bom. Aí eu falei assim, agora eu vou descascar tudo que tiraram de mim, eu vou tirar dessa mulher. Pra quê? Aí tá. Aí eu ia pra casa dela no final de semana, ficava lá, até que eu fui mandada embora. Eu tava faltando tanto que chegava segunda-feira que eu tinha que voltar, eu ficava lá com ela. Ficava cansado. Aí o pessoal acabou me mandando embora. Em agosto de 2004, eu saí da empresa.
Em agosto de 2004, saí da empresa. 2 dias depois, eu tinha catado minha roupa todinha e tinha ido para casa dela, achando que eu estava abafando, né? E ela adorando que agora ela ia ter um empregado de graça. A intenção dela era essa, porque ela não largou as mulheres da rua, entendeu? E ela me assumiu como caso dela, para mim. Só eu que achava isso. Porque ela sabia que não era. Ela tinha os casos dela na rua e o negócio dela era eu cuidar da casa dela e da senhora que ela tomava conta. Porque eu dava banho na senhora, dava comida para a senhora, trocava a roupa de cama da senhora. Então ela achou Na a hora de empregada. receber era ela. Ela achou a empregada perfeita. E muito pouco nós tínhamos intimidade. Apesar de dormirmos no mesmo quarto, a gente tinha muito pouca intimidade. Porque como ela já tinha as coisas dela na rua, para que ela ia fazer mais alguma coisa dentro de casa? Então eu ficava naquele engambelamento que eu estava abafando, né? Nisso, ela botou. Na época tinha a conta da DirecTV, se eu não me engano. Ela botou no meu nome. A conta de telefone ela botou no meu nome. E no final eu descobri que ela não pagava nada. Meu nome estava quase indo para o SPC. Meu Deus. Aí eu fiz ela tirar. Graças a Deus ela tirou antes de eu sair da casa dela. Então, quer dizer, eu fui para usar a pessoa e eu que estava sendo usada mais uma vez pela minha ingenuidade. Então, o que acontece? Era talvez Deus também te mostrando que ali não era o seu lugar, né? Exatamente, com Que certeza. Deus tinha que viver algo com você. Exatamente, pastor. Aí, essa situação durou 1 ano e 6 meses no todo, né? Mas quando chegou mais ou menos uns 8 meses, ela contratou uma senhora para limpar a piscina. A casa era grande, era uma casa de praia, tinha piscina, uma piscina enorme, a dona Bené, que hoje ela é a pastora Benedita. Meu Deus, glória a Deus. Então, para todos os efeitos, naquela casa, eu era a sobrinha dela, pela diferença de idade e tal. Então, eu era a sobrinha dela. Fui apresentada como sobrinha e eu fiquei na minha também, não fiz questão de declarar nada, não. Só que o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. E ela percebeu que nós tínhamos um caso, né? Então, o que acontece? Ela ficou quieta. Ela continuou limpando a piscina ficava verde, ela ia lá, jogava alcida, jogava cloro, e começou a estudar o que estava acontecendo naquela casa. Até que um dia o Senhor mandou ela pregar a palavra. Meu Eita, Deus. Então ela saiu no portão, o portão ficou entreaberto e eu sentei na beirada da piscina. Da onde eu estava, eu escutava ela falar. Ela não estava pregando para mim, estava pregando para a dona da casa, né? E falando de Jesus. Toda vez que ela falava de Jesus, meu coração ardia, meu Oh, coração glória. ardia. Eu comecei a chorar naquela piscina. Eu não sabia porque eu estava chorando, sabe? Mas era a presença do Espírito Santo através da Aleluia. palavra dela. Por isso que eu digo a palavra que liberta. E aí ela, de tanto insistir, ela fez o convite e a dona da casa foi. No primeiro dia eu não fui porque eu sabia que eu estava errado. Entendeu? E como eu já tinha uma experiência terrível de igreja, eu falei assim, eu não vou não. Então vai eu manifestar de novo e me botar lá na frente? Não vou, não vou não. Mas olha como que Deus é. Quando Deus quer trabalhar na tua vida, pastor, Deus usa até o inimigo para Sim. te abençoar. Ela me obrigou a ir para a igreja. Meu Deus do céu. Ela, no segundo culto que ela viu, eu falei, eu vou depois. E ela tá lá na igreja já. Aí ela ligou para mim e falou assim, você vem para cá agora. Não precisa nem tomar banho, bota a roupa e vem. Eu falei assim, tá bom, porque ela era tipo minha mãe, sabe? Eu acho que eu fiquei mais com ela pela coisa de mãe que ela tinha. E uma coisa muito interessante que depois eu vou falar. Ela falou assim, você vem para cá agora. Eu tô te mandando você vir agora. Você vem agora para cá. Aí eu fui. Com muita vergonha eu fui. Aí levei um choque, porque não era nada daquilo que eu tinha aprendido lá na outra, né? Uma igreja que pede oferta normal, que não fica meia hora pedindo oferta, fazendo a cabeça da pessoa pedir oferta. E o que me chamou a atenção foi o grupo de louvor. A filha do pastor, que hoje ele é apóstolo, que eu amo esse homem, ela estava louvando. E à medida que aquela menina ia louvando, o Espírito Santo ia trabalhando no meu coração. Tinha aquela música assim, perto quero estar, junto aos seus pés. Quando ela cantava aquela música, eu me derretia, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Realmente é entendeu? linda essa música. Aí eu comecei a chorar, pastor. O choro era tanto que molhava meu calçado, Meu Deus. porque eu chorava copiosamente. Entendeu? E aquela paz que eu sentia naquele momento. E ao Glória mesmo a Deus. tempo, a tristeza de saber que eu ia voltar para casa daquela mulher, ver aquela mulher e tinha que dormir na mesma cama que ela ainda. Embora a gente tivesse muito pouca coisa, né? Mas eu dormia no mesmo quarto que ela.
E aí o que aconteceu? Quando ela percebeu o que ela tinha feito, ela falou assim, não, não vou mais para a igreja não, e você também não vai não. Eu falei assim, vou, eu vou. E aí, como ela não tinha pouco estudo, e lá em Maricá, isso aconteceu em Maricá, Itaipuaçu. E aí ela tinha pouco estudo e a prefeitura estava dando uma ajuda para quem tinha pouco estudo para estudar à noite. Nos colégios municipais tinha aula à noite para adulto. E ela começou a participar dessas aulas, e era a hora de eu ir para o culto. Ela ia para a aula, eu ia para o culto. Estratégia do Senhor ali também. Exatamente. Então não tinha nem como Ô, ela Glória. ver. Quando ela chegava, eu já estava voltando do culto. Entendeu? Então não tinha nem como ela dizer para eu ficar em casa. Então o que acontece? Nesse inteirinho que ela estava estudando, eu estava vindo para o culto, os dias que não tinha culto, que era culto quarta e domingo. Domingo eu ia assim mesmo. Na quarta eu ia quando ela estava estudando, domingo eu ia assim mesmo. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer culto dentro daquele quarto onde a gente tinha intimidade. Meu Deus. Eu peguei meu violão, aramachai, ne canto, ne marras, ne coma cheia, e comecei a adorar o Senhor, os louvores que eu sabia. E comecei a abrir a Bíblia aleatoriamente, ler uma palavra, e comecei a adorar o Senhor e comecei a falar com o Senhor, sabe? E eu não estava entendendo que aquele era o meu processo de libertação, Uau. entendeu? Então, aquele quarto que outrora era um quarto de pornografia, de prostituição, de imundícia, abominação diante do Senhor, agora era um altar do Senhor, Meu Deus. quando ela não estava em casa. E eu sentia muita presença de Deus ali, só que eu não sabia discernir o que eu estava sentindo, porque eu nunca tinha tido aquela experiência. A minha experiência era de demônio. Era daquele ódio no meu corpo, querendo me rasgar toda, querendo dar um soco na cara de alguém. E de repente eu senti paz. Então, aquilo estava me fazendo bem. Então, eu vou para a igreja. Essa igreja é diferente, entendeu? Então, o que aconteceu? E nesse inteirinho, vou abrir um parênteses aqui para poder explicar ao senhor. Ela foi, num ponto, ela foi muito usada por Deus. Porque por causa da minha, como o pastor perguntou, a minha infância, esse desprezo, a minha mãe separada do meu pai, a minha mãe contra mim em algumas situações, aquilo criou um ódio muito grande. Muito mais da minha mãe do que do meu pai. E meu pai, quando a minha mãe não estava perto, meu pai se aproximava de mim. Quando a minha mãe estava perto, meu pai se afastava, porque o demônio não deixava ele se aproximar de mim. Então eu sabia, eu tinha a noção de que meu pai me amava, mas eu sabia que minha mãe não me amava, mas não sabia que o demônio usava ela para ela não me Que amar. não era ela, né? Exatamente, não tinha esse entendimento. Aí o que acontece? Eu tinha muito ódio, muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu queria ver minha mãe morta. E aí ela foi me doutrinando: olha, você não pode ter ódio da sua mãe. Olha só, a mulher que morava comigo foi me doutrinando a amar a minha mãe. Meu Deus. E aquilo foi abrindo o meu coração. Eu creio que a brecha que alimentava Satanás era esse ódio. Sim, Por com isso é certeza. importante perdoar. Quando Jesus manda a gente fazer uma coisa, irmãos, é porque ele sabe, porque ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, quando ele manda a gente perdoar, é a gente que vai ser beneficiado. É uma úlcera que não vai vir, é um câncer que não vai vir, Uau. é uma gastrite que não vai vir, Verdade. é uma opressão que não vai vir, é um demônio que vai deixar de atuar na tua vida, porque o teu coração está limpo para perdoar. Então, quando ela começou a me incentivar a amar meu pai e minha mãe, ela mandava eu ligar para minha mãe e para meu pai dizer que eu amava eles. Uau. Olha só. Aí eu falei assim. Aí meu pai às vezes atendia o telefone e meu pai não entendia nada. Eu falei: pai, eu queria só dizer que eu te amo. Aí meu pai ficava todo emocionado do outro lado. Porque aquilo foi entrando no meu coração. Hoje, meu filho está de prova. Vira e mexe, estou falando: João, eu te amo. Emerson, eu te amo. Porque isso, eu aprendi a falar isso. Glória. Na minha família, eu nunca ouvi isso ser falado. Nunca ouvi meu pai falar eu te amo para minha mãe. Nunca ouvi minha mãe falar eu te amo para o meu pai. Nem para gente. E o quanto é importante essa palavra Isso, dentro de sim. casa. Verdade. O quanto é importante alguém saber que você ama. Então eu comecei a ligar para meu pai e para minha mãe: mãe, eu te amo. E uma vez eu liguei para minha mãe e abri meu coração para ela. Eu chorei tanto, chorei quando eu desliguei o telefone. E agora eu entendo que ali aquele ódio estava saindo do meu coração por causa de uma mulher homossexual que mandou eu ligar para ela. Então, Deus foi trabalhando da forma, nas armas que ele tinha, nas ferramentas que ele tinha. Ele usou a mula, ele vai usar quem ele quiser. Então, o que acontece? Eu continuei indo à igreja, ela se recusou a ir. E a pastora, que na época era diaconisa, foi me apoiando, porque ela entendeu. Eu não abri o coração para ela. Ela entendeu
Ela também não falava nada, ó, você, eu sei que Deus me mostrou que você é isso, que é aquilo, não. Ela só me incentivava a voltar para o evangelho, porque ela sabia que um dia eu tinha tido uma experiência lá atrás, numa igreja, né? Chamar assim. Aí o que acontece? 15 dias antes de eu ser batizada, porque, pastor, eu me sentia muito suja. Eu achava que todo mundo era santo e eu não. Imagina. E depois de uma experiência de 12 anos dentro de uma igreja manifestando, jamais eu pensei que eu fosse ser batizado no Espírito Santo tão rápido, com 6 meses frequentando aquele ministério. Então, o que acontece? O ódio já tinha saído do meu coração, a terra estava arada para Jesus entrar. Uau. O que acontece é. Aí, essa pessoa que morava comigo abrigou uma mulher. Não tinha nada com ela, não. Nem tinha nada a ver com essa vida. Era uma amiga dela. E ela se separou do marido. Parece que o marido agrediu ela. Ela pediu guarida na casa dela por uns dias até ela arrumar um lugar para morar. E ela foi. Só que aquela mulher foi usada pelo diabo para me afrontar. Porque ela falou assim: essa mulher aí não é crente coisa nenhuma. Essa mulher é uma falsa crente. Se fosse crente, não estava aqui dentro dessa casa, já tinha ido embora. Mas Jesus não podia me mandar embora enquanto não me fizesse a obra completa na minha vida. Eu tinha que sair dali liberta, batizada no Espírito Santo, como eu saí. Então, um dia ela apontou o dedo na minha cara. Falou assim, isso aí é Aí ela me pediu o secador emprestado. E a mulher falou assim, ó, o secador é da Ana. Ah, não quero não, essa falsa crente aí. Quando ela botou a mão na minha cara, pastor, o sangue subiu. A vontade era de voar nela, agarrar os cabelos dela, o pescoço dela. Aí a mulher entrou no meio, ela entrou no meio para me afastar, para apaziguar, e o ódio subiu. E a minha carne tremeu, eu fiquei mais umas 3 horas com a minha carne tremendo. Aí ela foi para uma casa de cima, porque a casa tinha 3 casas, a casa principal e mais 2 casas no fundo. Era uma casa bem grande. E ela foi dormir lá em cima, porque ela ficou com medo de mim, pegou os filhos dela e foi lá para cima. E ela foi estudar. E nesse dia eu não fui ao culto, era dia de culto, eu não fui. Então eu fiquei 15 dias sem ir ao culto, com vergonha do que eu tinha feito, eu acho que eu tinha traído Jesus. Entendeu? Aquela coisa tão boa que eu estava sentindo, e de repente entrar aquele ódio no meu coração, eu falei assim, meu Deus, perdi minha salvação agora. E hoje a gente vê que é um ataque, né? Exatamente, isso. Depois eu fui entender que esse episódio era para eu sair da igreja, porque 15 dias depois eu fui batizada no Espírito Santo. Aí essa pastora, ela foi lá em casa perguntar, na época de diaconisa, a pastora Benedita, ela falou assim, o que está acontecendo com você que eu não tenho visto você mais na igreja? Aí eu contei a situação, aí ela falou, chama a moça aqui. Aí chamou a moça aqui, lá no caso, pedi perdão a ela. Eu sei que ela não me perdoou, mas eu pedi perdão para limpar meu coração daquele ódio que eu senti naquele momento. E aí ela falou assim, não, amanhã você vai para a igreja. Era um dia de culto, não sei se era quarta, se era domingo, sei que era um dia seguinte. Aí eu falei, aí fui mais os 3 cultos. Quando chegou no 3º culto, o apóstolo Jorge, que na época era pastor, ele trouxe a palavra de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, onde Ezequiel profetiza, e o vale se transforma em um grande exército, depois ele profetiza uma segunda vez, e desce sobre eles o Espírito, eles têm vida. E foi o que aconteceu comigo. Aí ele falou assim, agora eu quero que todos que não são batizados no Espírito Santo venham aqui na frente. Eu acho que está faltando isso nas igrejas hoje. Exatamente. Não tem isso mais. Não tem, não. Você falou, lembrei. Não tem mais isso. Você não vê ninguém mais falando em línguas, ninguém sendo cheio do Espírito Santo. Não tem mais. E não tem esse ato também de chamar as pessoas para buscar o Espírito Santo. Isso. O batismo. Exatamente. Então, quando ele chamou, eu retruquei. Falei assim, eu, suja desse jeito, vou lá na frente fazer o quê? Tinha acabado de matar a menina uma semana atrás. Eu vou fazer o quê? Mas o Senhor me levantou. Eu fui. Eu não sabia que eu já estava preparada para receber o Espírito Santo. Aí ele falou para os ministérios diáconos que estavam ali. Inclusive, quem botou a mão na minha cabeça foi uma menina da dança, no Ministério de Dança. Ela falou assim, agora vocês escolhem um irmão aí e chama o Espírito Santo sobre eles. E quando a menina orou por mim, a minha boca começou a enrolar. Isso que você está falando é bíblico isso. Eu estava ontem fazendo o meu devocional, te cortando por um minuto. Não, pode ficar à vontade. E eu vi exatamente isso, que os apóstolos, né, colocavam a mão nas pessoas, impuseram as mãos e profetizavam o Espírito Santo nelas. Então, o que você está me falando aí foi exatamente o que eu li ontem. Exatamente. E quando ela botou, eu te confesso ao irmão que por mais que eu desejasse, eu achava que eu não era digna, né? Aí o que aconteceu, quando ela começou a orar e o pastor começou a interceder lá no altar,
eu comecei a falar. Eu lembro até da língua que eu falei, Laia, Laia. A primeira língua que eu falei foi Laia, Laia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Laia, Laia. Mas só que eu não sentia aquela presença que eu sentia dentro do quarto. A presença dentro do quarto, mas não falava em línguas. E aí eu fui para casa com aquilo na cabeça. Aí eu comecei a buscar. Aí o que aconteceu? Ela já estava perto do Natal isso, né? Isso foi em 23 de outubro de 2025, meu batismo com o Espírito Santo. O mais incrível, pastor, que eu fiquei 6 meses nessa igreja antes do batismo, nunca manifestei, Olha pra você ver. nunca chamaram o demônio na minha cabeça, nunca fiz vergonha para ninguém, nunca fiz um rã, como eu fazia lá na outra. E a minha libertação, ela foi espontânea. Quando eu estava chorando, quando eu perdoei a minha mãe e quando eu me abri para o Senhor Jesus. Foi algo assim natural, sabe? Sutil, leve. Glória a Deus.